10 anos. Durante 10 anos, Maia construiu uma nova vida, tijolo por tijolo doloroso, ao longo. As ruínas que Mark havia deixado para trás. Mas uma noite, na reunião do colégio, ele tentou destruir tudo. Ele ficou diante de seus velhos amigos, sua voz transbordando falsa pena, pintando-a como uma fracassada, uma esposa troféu que trocou sua alma por segurança. Ele pensou que a tinha prendido, envergonhado e quebrado. Ele pensou que ninguém jamais a veria. A verdade. Ele nunca imaginou que sua nova vida e seu novo marido iriam embora. Por aquela porta. O convite estava na ilha de mármore da cozinha dela há 3 semanas. Um creme crocante. Retângulo colorido de julgamento. Turma de 2014 da Nortate High School. 10 anos. Reencontro. Maia Vale. Não, ela era Maia Ashord agora. Traçou o brasão em relevo. Com um dedo bem cuidado. Um nó familiar apertando seu estômago. Não era o reunião em si que a aterrorizou. Era ele, Mark. O nome por si só era um membro fantasma, uma dor onde uma parte dela costumava estar, amputada, mas nunca esquecido. Seu marido, Rowan Ashord, entrou na cozinha, seu silêncio. Presença contrastava fortemente com a tempestade em sua mente. Ele era um homem esculpido em um tipo de pedra diferente do Mark. Enquanto Mark era barulhento e ambicioso, Rowan era a força silenciosa e inabalável de uma montanha. Ele colocou a mão em seu ombro, seu toque gentil, seu olhar perspicaz. Você está pensando nisso de novo, disse ele, com a voz baixa e calma. Não foi uma pergunta. Maia soltou um suspiro que não percebeu que estava prendendo. É ridículo. Por que ainda deixo que ele tenha esse poder sobre mim? Já se passaram 7 anos desde o divórcio. Por que feridas cicatrizam, Mai, mas cicatrizes permanecem. Ele foi seu primeiro tudo. Esse tipo de história não simplesmente evaporar. O polegar de Rowan desenhou um círculo lento em sua omoplata. Ele entendia mais do que ninguém a intrincada teia do seu passado. Ele conhecia a história que Mark contava ao mundo, a ambiciosa jovem advogado e sua esposa simples e solidária, que simplesmente não conseguia acompanhar. Mas Rowan sabia a verdade. A constante menosprezo, o gaslighting, a maneira como Mark sistematicamente desmantelou sua confiança até que ela se sentisse como um fantasma em sua própria vida. Eu não quero ir, ela sussurrou, virando-se para encará-lo. Seus olhos, da cor de uísque quente, não continham julgamentos, apenas uma afeição profunda e inabalável que ainda, após 4 anos de casamento, às vezes parecia bom demais para ser verdade. Então não faremos, disse ele simplesmente. Essa era a beleza de Rowan. Ele nunca pressionava. Ele oferecia santuário, um lugar tranquilo. Lugar para ela pousar. Foi essa mesma qualidade que a fez querer ser mais forte. Não, eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer, ele vence. Ele vai dizer a todos que eu estava com muito medo de dar as caras, que estou me escondendo. Ela olhou ao redor da cozinha, um amplo espaço de vidro e aço, com vista para as luzes cintilantes de centro de Chicago de seu apartamento na cobertura. Ele dirá, estou me escondendo no meu gaiola dourada. A frase foi uma citação direta do último e-mail de Mark, um venenoso tribo da dieta enviada depois que ele soube do noivado dela com Rowan, um homem cujo patrimônio líquido eclipsava as ambições mais selvagens de Mark. Mark construiu uma carreira de sucesso como um litigante de alto nível. Mas Rowan Ashord possuía o tipo de geração. Riqueza que fazia homens como Mark se sentirem pequenos, e Mark odiava se sentir pequeno. O que ele diz é um reflexo dele, não seu, murmurou Rowan, puxando-a para um abraço gentil. Ela respirou seu perfume. Sândalo e linho limpo, um mundo longe da colônia cara e penetrante de Mark, que sempre cheirava a insegurança. Intelectualmente, eu sei. Isso, disse ela, com a voz abafada contra o peito dele. Mas emocionalmente, ainda sou aquela garota de 24 anos que acreditava em tudo que ele dizia sobre mim, que eu tinha sorte de tê-lo. Que eu não era inteligente o suficiente, nem ambicioso o suficiente, nem interessante o suficiente por mim mesmo. A noite do reencontro chegou como uma nuvem de tempestade em câmera lenta. Maia ficou
diante do espelho de corpo inteiro em seu camarim, um espaço maior do que seu primeiro apartamento com Mark. Ela usava um vestido azul safira, um vestido simples e elegante que Rowan havia escolhido. Era discreto, mas a cor fazia seus olhos azuis brilharem, e o corte sugeria o força que ela construiu, tanto na academia quanto em sua alma. Ela passou os últimos 4 anos redescobrindo a mulher que Mark tentou apagar. Com a calma de Rowan. Encorajamento, ela voltou para a escola, terminando o curso de História da Arte que havia abandonado para sustentar a situação jurídica de Mark. Carreira. Ela havia fundado uma pequena, mas bem-sucedida empresa de consultoria, ajudando colecionadores particulares autenticam e selecionam suas aquisições. Ela não era mais apenas a ex-esposa de Mark ou a esposa de Rowan. Esposa. Ela era Maya Shord, respeitada, bem informada, uma pessoa independente. Então, por quê? Ela se sentiu uma impostora na própria pele esta noite? Você está de tirar o fôlego. A voz de Rowan vinda da porta fez pular. Ele se encostou na moldura já de terno. Uma obra-prima de Tom Ford perfeitamente adaptada que fez. Parecia menos um homem de negócios e mais uma estrela de cinema. Mas seus olhos não estavam no vestido. Estavam nela. Rosto. Mas você também parece que está prestes a enfrentar um pelotão de fuzilamento. Ela deu um sorriso fraco. Mesma diferença. Ele se aproximou, suas mãos encontrando a cintura dela. Ele vai tentar chegar até você. Maio. Ele usará nossos velhos amigos como público. Ele fará o papel de vítima, o ex-marido magnânimo que está tão preocupado com você. Ele imitou o pomposo Mark. Tom perfeito. Ele vai insinuar que você trocou, que você não passa de um interesseiro. Ele vai tentar invalidar tudo o que você construiu. Eu sei, ela disse, com a voz tensa. E o que você vai fazer? Maya olhou para seu reflexo no mulher olhando para ela. O medo ainda estava lá, um leve tremor atrás dela. Olhos. Mas por baixo disso, algo mais se agitava. Um lampejo de desafio. Oh! A mulher com quem Mark se casou teria desmoronado. A mulher que Rowan amava era feita de um material mais resistente. Eu vou sorrir, ela disse. Disse, sua voz ganhando força. Serei educada e não farei nada sob nenhuma circunstância. 10 anos. Durante 10 anos, Maya construiu uma nova vida, tijolo por tijolo doloroso, ao longo. As ruínas que Mark havia deixado para trás. Mas uma noite, na reunião do colégio, ele tentou destruir tudo. Ele ficou diante de seus velhos amigos, sua voz transbordando falsa pena, pintando-a como uma fracassada, uma esposa troféu que trocou sua alma por segurança. Ele pensou que a tinha prendido, envergonhado e quebrado. Ele pensou que ninguém jamais a veria. A verdade. Ele nunca imaginou que sua nova vida e seu novo marido iriam embora. Por aquela porta. O convite estava na ilha de mármore da cozinha dela há 3 semanas. Um creme crocante. Retângulo colorido de julgamento. Turma de 2014 da Nortat High School. 10 anos. Reencontro. Maya Vale. Não, ela era Maya Shord agora. Traçou o brasão em relevo. Com um dedo bem cuidado. Um nó familiar apertando seu estômago. Não era o reunião em si que a aterrorizou. Era ele, Mark. O nome por si só era um membro fantasma, uma dor onde uma parte dela costumava estar, amputada, mas nunca esquecido. Seu marido, Rowan Ashord, entrou na cozinha, seu silêncio. Presença contrastava fortemente com a tempestade em sua mente. Ele era um homem esculpido em um tipo de pedra diferente do Mark. Enquanto Mark era barulhento e ambicioso, Rowan era a força silenciosa e inabalável de uma montanha. Ele colocou a mão em seu ombro, seu toque gentil, seu olhar perspicaz. Você está pensando nisso de novo, disse ele, com a voz baixa e calma. Não foi uma pergunta. Maya soltou um suspiro que não percebeu que estava prendendo. É ridículo. Por que ainda deixo que ele tenha esse poder sobre mim? Já se passaram 7 anos desde o divórcio. Por que feridas cicatrizam, Mai, mas cicatrizes permanecem. Ele foi seu primeiro tudo. Esse tipo de história não simplesmente evaporar. O polegar de Rowan desenhou um círculo lento em sua omoplata.
Ele entendia mais do que ninguém a intrincada teia do seu passado. Ele conhecia a história que Mark contava ao mundo, a ambiciosa jovem advogado e sua esposa simples e solidária, que simplesmente não conseguia acompanhar. Mas Rowan sabia a verdade. A constante menosprezo, o gaslighting, a maneira como Mark sistematicamente desmantelou sua confiança até que ela se sentisse como um fantasma em sua própria vida. Eu não quero ir, ela sussurrou, virando-se para encará-lo. Seu olhos, da cor de uísque quente, não continham julgamentos, apenas uma afeição profunda e inabalável que ainda, após 4 anos de casamento, às vezes parecia bom demais para ser verdade. Então não faremos, disse ele simplesmente. Essa era a beleza de Rowan. Ele nunca pressionava. Ele oferecia santuário, um lugar tranquilo. Lugar para ela pousar. Foi essa mesma qualidade que a fez querer ser mais forte. Não, eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer, ele vence. Ele vai dizer a todos que eu estava com muito medo de dar as caras, que estou me escondendo. Ela olhou ao redor da cozinha, um amplo espaço de vidro e aço, com vista para as luzes cintilantes de centro de Chicago de seu apartamento na cobertura. Ele dirá, estou me escondendo no meu gaiola dourada. A frase foi uma citação direta do último e-mail de Mark, um venenoso tribo da dieta enviada depois que ele soube do noivado dela com Rowan, um homem cujo patrimônio líquido eclipsava as ambições mais selvagens de Mark. Mark construiu uma carreira de sucesso como um litigante de alto nível. Mas Rowan Ashore possuía o tipo de geração. Riqueza que fazia homens como Mark se sentirem pequenos, e Mark odiava se sentir pequeno. O que ele diz é um reflexo dele, não seu, murmurou Rowan, puxando-a para um abraço gentil. Ela respirou seu perfume. Sândalo e linho limpo, um mundo longe da colônia cara e penetrante de Mark, que sempre cheirava a insegurança. Intelectualmente, eu sei. Isso, disse ela, com a voz abafada contra o peito dele. Mas emocionalmente. Emocionalmente, ainda sou aquela garota de 24 anos que acreditava em tudo que ele dizia sobre mim, que eu tinha sorte de tê-lo. Que eu não era inteligente o suficiente, nem ambicioso o suficiente, nem interessante o suficiente por mim mesmo. A noite do reencontro chegou como uma nuvem de tempestade em câmera lenta. Maya ficou diante do espelho de corpo inteiro em seu camarim, um espaço maior do que seu primeiro apartamento com Mark. Ela usava um vestido azul safira, um vestido simples e elegante que Rowan havia escolhido. Era discreto, mas a cor fazia seus olhos azuis brilharem, e o corte sugeria o força que ela construiu, tanto na academia quanto em sua alma. Ela passou os últimos 4 anos redescobrindo a mulher que Mark tentou apagar. Com a calma de Rowan. Encorajamento, ela voltou para a escola, terminando o curso de História da Arte que havia abandonado para sustentar a situação jurídica de Mark. Carreira. Ela havia fundado uma pequena, mas bem-sucedida empresa de consultoria, ajudando colecionadores particulares autenticam e selecionam suas aquisições. Ela não era mais apenas a ex-esposa de Mark ou a esposa de Rowan. Esposa. Ela era Maya Short, respeitada, bem informada, uma pessoa independente. Então, por quê? Ela se sentiu uma impostora na própria pele esta noite? Você está de tirar o fôlego. A voz de Rowan vinda da porta fez pular. Ele se encostou na moldura já de terno. Uma obra-prima de Tom Ford perfeitamente adaptada que fez. Parecia menos um homem de negócios e mais uma estrela de cinema. Mas seus olhos não estavam no vestido. Estavam nela. Rosto. Mas você também parece que está prestes a enfrentar um pelotão de fuzilamento. Ela deu um sorriso fraco. Mesma diferença. Ele se aproximou, suas mãos encontrando a cintura dela. Ele vai tentar chegar até você. Maio. Ele usará nossos velhos amigos como público. Ele fará o papel de vítima, o ex-marido magnânimo que está tão preocupado com você. Ele imitou o pomposo Mark. Tom perfeito. Ele vai insinuar que você trocou, que você não passa de um interesseiro. Ele vai tentar invalidar tudo o que você construiu. Eu sei, ela disse, com a voz tensa. E o que você vai fazer? Maya olhou para seu reflexo no mulher olhando para ela. O medo ainda estava lá, um leve tremor atrás dela. Olhos. Mas por baixo disso, algo mais se agitava. Um lampejo de desafio. Oh!
A mulher com quem Mark se casou teria desmoronado. A mulher que Rowan amava era feita de um material mais resistente. Eu vou sorrir, ela disse. Disse, sua voz ganhando força. Serei educada e não farei nada sob nenhuma circunstância. As circunstâncias o deixaram me ver sangrar. Os lábios de Rowan se curvaram em um sorriso orgulhoso. Ele deveria estar em uma festa beneficente hoje à noite, um compromisso que não podia quebrar. Ele se juntaria a ela na reunião. Mais tarde, se ele conseguisse escapar. Nas primeiras horas, ela ficaria sozinha. Era um teste. Ela conhecia a sua própria Everest pessoal. Enquanto o carro com motorista cortava as ruas da cidade. Cada milha a aproximava do Nortat Country Club, do local da reunião e de uma década atrás no tempo. Ela agarrou sua pequena bolsa de noite, com os nós dos dedos brancos. Não se tratava apenas de ver Mark. Tratava-se de enfrentar os fantasmas de quem ela costumava ser e provar de uma vez por todas que o dourado. A gaiola não era uma prisão, mas uma fortaleza que ela ajudou a construir. E esta noite, pela primeira vez, ela estava pronta para defendê-lo. O Nortat Country Club era exatamente como ela se lembrava, um monólito de tijolos espalhados de dinheiro antigo e tradição sufocante. O ar dentro do grande salão estava cheio de fantasmas de inseguranças adolescentes, agora mascarado por perfumes caros, sorrisos forçados e o zumbido silencioso da superioridade profissional. Foi sinfonia de nostalgia e arrependimento, e Maya sentiu uma onda de nostalgia invadi-la ao passar pela porta. Por um momento, ela estava congelada, um alvo fácil. Rostos se viraram, sussurros irromperam como incêndios florestais, e ela podia sentir o peso coletivo de 10 anos de fofoca sobre ela. Esse é o meu véu. Você sabe, a ex do Mark. Você ouviu com quem ela é casada agora? Então uma recepção familiar. A voz cortou o barulho. Maio, meu Deus, você veio. Jessica Tran, sua melhor amiga desde o jardim de infância, separou-se de um pequeno grupo e a envolveu em um abraço forte. Geis, agora uma garota perspicaz. Pediatra com 2 filhos e um brilho perpetuamente cansado, mas feliz, foi seu porto seguro durante o divórcio. Ela. Fui uma das poucas que viu as rachaduras na fachada perfeita de Mark desde o começo. Eu quase não vi, Maya. Admitiu, com a voz tensa. Bem, você parece incrível, tipo não aceite. Prisioneiros. Queimem tudo. Incrível, disse Geis, mantendo-a à distância. Essa cor em você é um movimento poderoso. Maya conseguiu dar um sorriso genuíno. É a minha armadura. Para a noite. Ótimo. Você vai precisar. O chacal está no bar. Os olhos de Maya instintivamente. Seguiu o olhar de Jesse, e lá estava ele. Mark. Ele não havia mudado muito fisicamente. Ele ainda tinha o mesmo cabelo loiro arenoso, a constituição atlética dos tempos de futebol americano universitário e o sorriso que podia vender gelo para um esquimó. Ele estava cercado por uma plateia envolvida, antigos companheiros de equipe, ex-líderes de torcida, as pessoas que sempre o orbitaram. Ele estava gesticulando, com um copo de uísque na mão, sua voz ecoando pela sala cheia do charme fácil e praticado que antes cativou-a. Ele ainda não a tinha visto. Seu coração batia forte contra suas costelas. Pássaro frenético preso numa gaiola. Respire, Mai. Apenas respire. Vamos lá. Geis disse, agarrando a mão dela e puxando-a para um canto mais tranquilo. Vamos. Uma bebida em você, e você pode me contar tudo sobre aquele negócio de arte em Florença. Preciso viver indiretamente através de alguém que não passa os dias olhando fotos de erupções cutâneas. Durante a hora seguinte, Maya conseguiu existir em um ambiente cuidadosamente. Bolha construída. Ela e Jay se reconectaram com algumas pessoas genuinamente gentis do passado. Nerd, doce. David Shen, agora um desenvolvedor de aplicativos de sucesso, e a discreta artista Sarah Bell, que era dono de um próspero negócio de design floral. As conversas eram leves. Seguro. Eles conversaram sobre carreiras, famílias, o absurdo de envelhecer. Maya se viu lentamente relaxando, o nó em seu estômago afrouxando seu aperto mortal. Talvez isso não seria tão ruim. Talvez ele simplesmente a ignorasse.
Era uma esperança tola. Ela viu o momento exato em que anotou. Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Seus olhos, do azul frio e pálido que ela antes achava tão bonitos, estreitou-se ligeiramente, um predador avistando sua presa. Ele se desculpou de seu grupo. Seus movimentos eram suaves e deliberados enquanto ele começava a abrir caminho pela multidão em direção a ela. Jace apertou o braço dela. Hora do show, ela murmurou baixinho. Lembre-se de quem você é. Maya endireitou os ombros, seus dedos apertando o copo gelado de água com gás. Ela não iria correr. Ela não iria se esconder. Mia, eu quase não te reconheci, disse Mark, parando na frente deles. Sua voz era uma bainha de seda sobre uma lâmina. Seus olhos fizeram uma varredura lenta e deliberada dela. Corpo, desde seus saltos de grife até seus brincos de pérola simples, persistindo por um momento no anel de safira e diamante que Hova lhe dera. Era um olhar projetado para ser tanto apreciativo quanto desdenhoso, como se estivesse avaliando o gado. Você limpa bem. Foi o mesmo elogio indireto que ele usava há anos. Você está linda esta noite, Mai. É incrível o que um pequeno esforço pode fazer. O velho Meer teria corado e gaguejado. O novo Meer encontrou seu olhar, sem pestanejar. Olá, Mark. Você não mudou nada. Ela respondeu. A linha com um tom frio e neutro, deixando a ambiguidade pairar no ar. Um lampejo de aborrecimento cruzou seu rosto antes que ele o mascarasse com seu charme característico. Ainda o mesmo Mark de sempre, trabalhando duro, lutando a boa luta. Ele virou seu sorriso para Jace. Jace, ótimo ver você. Como está a família? Ele estava interpretando o papel do cara gentil e amigável, a pessoa mais importante. Foi um cálculo. Apresentação para as pessoas que agora observavam sutilmente a interação. Estamos ótimos, Mark, respondeu Jace, com o tom recortado e descolado. A atenção de Mark voltou-se para Maya. Então, ouvi dizer que os parabéns são merecidos. Você conseguiu. O grandão, Rovan Ashort. Isso é impressionante. Deve ser bom não ter que. Não se preocupe com mais nada. O primeiro tiro foi disparado. Foi sutil. Insinuação cuidadosamente formulada e lançada na frente de seus pares. Você não ganhou sua vida. Você se casou com ela. Estou muito feliz, Mark, disse Mia simplesmente, recusando-se a morder a isca. Ah, tenho certeza que sim. É um longo caminho desde a nossa pequena caminhada em Wrigleyville, não é? Ele riu, um som que deveria ser compartilhado e nostálgico, mas com algo afiado e amargo. Lembra como costumávamos contar centavos para comprar pizza numa sexta-noite? Acho que agora você está comendo em pratos de ouro, né? Ele foi construindo sua narrativa aos poucos. Ele era o cara que todos lembravam. Aquele que construiu seu sucesso do zero. Ela foi quem pegou um atalho, quem tinha. Abandonaram sua história compartilhada por uma vida de luxo e merecido. Ele estava criando um desequilíbrio de poder, colocando-se como o herói identificável e ela como a elite distante e desconhecida. Lembro-me muito bem da nossa história, Mark, disse ela. Sua voz baixou um pouco, um toque de dureza tomou conta de seu tom. Eu me lembro de tudo. Seu sorriso se estreitou. Ele sabia que ela não estava falando apenas da pizza. Ela estava falando das noites em que ficou acordada digitando os resumos dele. Entrevistas de emprego promissoras que ela recusou para poder apoiar os sonhos dele, a herança de sua avó, que pagou as taxas do seu exame da ordem, um investimento que ele havia esquecido há muito tempo. Para mencionar. Ele estava prestes a responder quando alguém lhe deu um tapinha no ombro. Era Tom Riley, o ex-quarterback, e um dos acólitos mais próximos de Mark. Mark, amigo, vamos fazer um brinde. Você precisa dizer algumas palavras. O rosto de Mark se iluminou, uma plateia, um microfone. Era seu habitat natural. Ele lançou um último sorriso condescendente para Maya. Você terá. Com licença. Alguns de nós ainda precisam fazer networking. Ele se virou e caminhou em direção o palco, deixando Maya parado no silencioso e agitado rastro de sua chegada.
Jay soltou um assobio baixo. O narcisista pousou e está se preparando para uma execução pública. Maya observou-o subir ao palco, com o sangue gelando. Isso era pior do que ela tinha imaginado. Ele não iria envergonhá-la apenas em uma conversa particular. Ele ia fazer isso na frente de todos. O tilintar de uma faca contra uma taça de champanhe cortou-o. A tagarelice do salão de baile. Um som agudo e penetrante que exigia atenção. Todas as cabeças se voltaram para o pequeno improvisado. Palco onde Mark estava, banhado pelo brilho quente de um holofote. Ele segurava microfone em uma mão e seu copo meio vazio de uísque na outra, parecendo um verdadeiro mestre da arte. Cerimônias. Para quem não o conhecia, ele parecia confiante, charmoso e completamente à vontade. Maya sabia melhor. Ela reconheceu o brilho predatório em seus olhos, a tensão sutil em sua mandíbula. Este era Mark em seu elemento, tribunal de seus pares, e ele era promotor e testemunha principal. Ei! Todos, ele começou, sua voz ecoando pelos alto-falantes. Um coro de aplausos e assobios respondeu. É assim. Que bom ver todos vocês. 10 anos. Dá para acreditar? Alguns de nós parecem um pouco mais velhos. Ele fez uma pausa para rir. Alguns de nos fazer parecer um pouco mais ricos. Seus olhos percorreram a sala e pousaram por um segundo em Maya. E alguns de nós estamos simplesmente felizes. Ainda estar de pé. Ele era um mestre da insinuação. Cada palavra era uma pedra escolhida lançada no lago da opinião pública para criar ondas de especulação. Maya permaneceu rígida, a mão de Jesse uma presença quente e firme em suas costas. Ela podia sentir os olhares curiosos de seus colegas, seus rostos uma mistura de intriga e pena. Olho ao redor. Sala e vejo muitas histórias de sucesso. Mark continuou, seu tom mudando para de sinceridade. Médicos, empresários, pais, pessoas que trabalharam duro para construir algo real, algo de que pudessem se orgulhar. Ele tomou um gole de uísque, deixando a declaração pairar no ar. O subtexto era claro. O verdadeiro sucesso foi conquistado através da luta, não do casamento. Seu olhar me encontrou novamente, desta vez segurando-o. Ele ergueu o copo em um brinde simulado. E eu quero dar um especial. Um grito para minha ex-esposa, Maya Vale. Um murmúrio percorreu a multidão. Foi audacioso, até mesmo para Mark, chamá-la pelo nome de solteira, fazê-lo publicamente. Foi um movimento calculado para despojá-la de sua identidade atual e arrastá-la de volta para um passado que ele controlava. Alguns de vocês podem não saber, mas Maya e eu éramos namorados no ensino médio. Nós construímos uma vida juntos do nada. Ele balançou a cabeça, um sorriso triste e nostálgico brincando em seus lábios. Coloquei tudo o que tinha na minha carreira, na construção de um futuro para nós, e ela ficou ali ao meu lado por um tempo. A frase por um tempo foi misturado com um veneno delicado. Isso sugeria que ela havia abandonado a missão, que lhe faltara coragem para ver. A luta continuou. As mãos de Maya se fecharam em punhos ao lado do corpo. Ela podia sentir o sangue pulsando em seus ouvidos. Ele estava reescrevendo sua história em tempo real, pintando-se como o marido trabalhador e abandonado. A vida nos leva em direções diferentes, ele continuou, com a voz transbordando de falsa magnanimidade. Os caminhos divergem. As pessoas. Mudança, e embora meu caminho fosse talvez um pouco mais íngreme, um pouco mais difícil, eu não trocaria a rotina por nada. Ela constrói o caráter. Ensina o que é realmente importante. Ele estava tecendo uma teia e ela estava no centro dela. Cada palavra foi projetada para diminuí-la, para enquadrar seu presente. Felicidade como superficial e merecida. Ele estava se aproveitando do tropo clássico do garimpeira, uma narrativa tão antiga quanto o tempo e igualmente eficaz. Ele sabia que em sala cheia de pessoas que passaram a última década subindo na hierarquia corporativa e pagando hipotecas, sua história de coragem seria muito mais identificável do que sua história de casamento com um bilionário. Uma mulher perto deles, alguém que Maya vagamente se lembrava como uma líder de torcida chamada Tiffany, sussurrou para sua amiga, apenas
alto o suficiente para ser ouvido. Uau! Eu sempre me perguntei o que acontecia com eles. Ele parecia tão arrasada com isso. O estômago de Maya revirou. Estava funcionando. Ele estava lançando seu feitiço e todos estavam caindo sob ele. Mas você sabe, Mark disse, inclinando-se para o microfone, seu voz caindo em um tom confidencial, quase confessional. Eu me preocupo com ela às vezes. Eu faço. Ele olhou diretamente para Maya agora, seus olhos cheios de uma preocupação teatral que a fez arrepiar. Quando você recebe tudo nas mãos, uma bandeja de prata, você pode perder o contato com a realidade. Você pode esquecer quem você é, de onde veio. Você pode esquecer as pessoas que estavam lá para você quando você não tinha nada. Esta foi a primeira pedra. Não foi uma acusação direta, mas uma expressão de preocupação. Foi uma obra-prima de manipulação, enquadramento. Sua crueldade como bondade. Ele não a estava atacando. Ele estava preocupado com ela. Ele era o cara legal, o ex-marido atencioso que só queria o melhor para ela. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos a observavam, esperando sua reação. Uma lágrima, uma negação, uma explosão de raiva. Qualquer resposta emocional seria uma vitória para ele. Prova de que suas palavras atingiram o alvo. Maya respirou lenta e deliberadamente. Ela lembrou-se das palavras de Rovan. Ele tentará invalidar tudo o que você construiu. Ela lembrou-se de sua própria promessa. Não vou deixá-lo me ver sangrar. Ela levantou a cabeça. Queixo levemente. Ela não desviou o olhar de Mark e fez algo que ele não esperava. Ela sorriu. Não era um sorriso largo, nada feliz. Era pequeno, sereno e completamente indecifrável. Era o sorriso de uma mulher que conhecia um segredo que ele não conseguia compreender. A falta de reação dela pareceu desconcertá-lo. Desequilibrado. Ele esperava uma quebra em sua compostura, um sinal de fraqueza que ele poderia explorar. Ele não viu nenhum. Ele hesitou por um momento, seu charme folclórico evaporando, revelando a animosidade crua por baixo. Ele se recuperou rapidamente, terminando seu brinde com um floreio. Então, aqui está a turma de 2014. Ao trabalho duro, ao verdadeiro sucesso e nunca esquecer quem você é. Uma salva de palmas quebrou a tensão, mas foi hesitante. Mark tinha exagerou um pouco. O ataque tinha sido muito pessoal, muito direto. Ele deixou as pessoas desconfortáveis, mas o estrago já estava feito. A primeira pedra já tinha sido lançada, e Maya sabia que era apenas uma questão de tempo até que o resto da multidão se sentisse encorajado a pegar o seu. O brinde de Mark mudou a atmosfera da sala. Era como se ele tivesse puxado um fio que começou a desfazer a polidez. Tecido social da noite. O ar, antes repleto de alegres reminiscências, estava agora carregada com o zumbido elétrico da fofoca. Maya se sentia como um espécime sob vidro, assunto de 100 conversas silenciosas. Os sussurros estavam por toda parte, discretos, mas palpáveis. Ela podia vê-los nos olhares rápidos de soslaio, nas cabeças inclinadas. Juntos em grupos conspiratórios, os silêncios repentinos que se faziam quando ela passava por um grupo. Geis, ferozmente leal, tentou interferir. Não dê ouvidos a eles, Mai. São abutres. Alimentam-se dessa coisa. Mas os julgamentos eram impossíveis de ignorar. Eram sutis, proferidos não em acusações diretas, mas na cuidadosa formulação de perguntas. Maya, é tão bom ver você. Era Bethan Wells, uma mulher que atingiu o auge no ensino médio como abelha rainha e agora parecia desesperada para se agarrar a qualquer semelhança de social relevância. Seu sorriso era largo, mas seus olhos eram afiados e inquisitivos. Estávamos todos. Fiquei tão surpresa em saber sobre você e o Mark. Vocês dois pareciam tão perfeitos. E então, uau, Rovan achou, que turbilhão deve ter sido. A implicação era, claro, como alguém como você conseguiu alguém como ele tão rápido? Foram 4 anos maravilhosos, respondeu Maya, uniformemente, recusando-se a elaborar. Sua brevidade era um escudo, mas Bethan percebeu isso como um desafio.
Eu posso imaginar. Vi sua foto na Chicago Monthly no inverno passado, daquela arrecadação de fundos para o hospital. A Fundação Ashworth, certo? Deve ser incrível fazer parte disso. Então, diferente de, sabe, vendas de bolos e reuniões de pais e mestres. O riso da Betty era frágil. Era uma tática clássica de garota má. Admiração fingida e, ao mesmo tempo, destacando suas diferenças percebidas para criar um senso de alteridade. Ela estava lembrando a todos que Mia não pertencia mais ao seu mundo. Antes que Mia pudesse responder, Scott Peterson, um dos os antigos amigos de futebol de Mark, se aproximaram, com uma cerveja na mão e uma expressão presunçosa no rosto. Veio ou Ashworth? Acho que o Mark só estava nos contando sobre os velhos tempos. Cara, a gente estava falido naquela época. Mas a gente se divertia, né? Nada. É melhor do que ganhar seu primeiro salário de verdade, sabia? Ele deu um tapinha em Mark, que havia convenientemente reaparecido nas costas. Esse cara é um matador no tribunal. Construiu seu escritório do zero. Você deve estar muito orgulhoso dele. A questão foi um golpe deliberado projetado para forçá-la a uma posição incômoda. Se ela concordasse, ela validaria Mark. Se ela discordou, ela parecia amarga. A ambição de Mark sempre foi uma de suas qualidades definidoras. Ela disse, sua voz uma superfície cuidadosamente polida. Era verdade, mas desprovida de qualquer calor. Mark passou o braço em volta dos ombros de Scott, desempenhando o papel de líder magnânimo. Ah, isso é história antiga. Scott. Todos nós seguimos em frente para coisas maiores e melhores. Ele olhou para Ma. Alguns de nós só tivemos que subir uma escada mais alta para chegar lá. Os sussurros ficaram mais altos, os julgamentos mais pronunciados. Cada interação era um pequeno recorte de papel, insignificante por si só, mas, coletivamente, eles estavam começando a sangrar sua determinação. Mark tinha conseguido. Envenenou o poço. Ele havia estruturado a narrativa, e agora seus aliados a reforçavam. Eles o viam como o homem que se fez sozinho, o cara identificável de seu passado compartilhado. Eles a viam como uma forasteira que trocou sua passagem por uma vida fácil. A parte mais dolorosa foi o silêncio daqueles que deveriam ter conhecido melhor. Pessoas que ela considerava amigas. Pessoas que tinham estado com ela aí. O primeiro apartamento de Mark, que a viu trabalhando em 2 empregos para sustentá-los enquanto ele cursava direito. Eles agora estavam ao lado. Seus rostos se desviaram, sem vontade de desafiar a versão de Mark dos acontecimentos. O silêncio deles era uma forma de cumplicidade, um endosso silencioso à sua crueldade. Alimentou seu medo mais profundo de que Mark estivesse certo o tempo todo, que ela estava. Esquecível, insignificante, suas contribuições facilmente apagadas da história. Ela se retirou para um pequeno e vazio mesa no canto, precisando de um momento para respirar. O salão de baile parecia estar aproximando-se dela, a música alegre um contraponto zombeteiro à turbulência em seu peito. Ela observou Mark trabalhar na sala, rindo, apertando as mãos, aceitando tapinhas nas costas. Ele irradiava a confiança de um vencedor. Ele não estava apenas envergonhando-a. Ele estava angariando apoio, solidificando sua posição social às custas dela. Esse era seu motivo oculto, ela percebeu. Não se tratava apenas de machucá-la. Tratava-se de poder. Em seu pequeno mundo compartilhado pelos ex-alunos da Nortat High, ele estava restabelecendo seu domínio. Ele estava acertando contas que não tinham nada a ver com o casamento deles e tudo a ver com seu próprio ego frágil, que tinha. Ficou magoada por se casar com um homem muito mais bem-sucedido do que ele jamais poderia esperar. Uma figura se aproximou de sua mesa. E ela se preparou para outro ataque. Mas era David Shen, o discreto desenvolvedor de tecnologia de antes. Ele segurou 2 garrafas de água, oferecendo uma a ela. Achei que você pudesse precisar disso, disse ele, com um olhar gentil. Ele está sendo um verdadeiro idiota. Lágrimas brotaram nos olhos de Meher, uma pontada repentina e aguda de gratidão. Obrigado, David. Eu me lembro. Como você costumava me ajudar com minha lição de cálculo na biblioteca, mesmo quando você estava atolado com suas próprias coisas, ele disse, sentando-se.
E eu me lembro de você me dando $20 por um ingresso para um show quando meu pai cortou o meu. Mesada. Você sempre foi uma das boas, Mai. Seu simples ato de... A decência era uma tábua de salvação num mar de julgamentos. Era um lembrete de que nem todos acreditavam nas mentiras de Mark. Ele está dizendo a todos que eu sou uma espécie de mulher mantida, disse ela, com a voz ligeiramente trêmula. David bufou. Qualquer um que acredite nisso é um idiota. Mark sempre foi um especialista em fazer ele próprio parecesse bem fazendo com que os outros parecessem mal. Algumas coisas nunca mudam. A conversa tranquila deles foi breve. Trégua, mas foi interrompido pelo estrondo da voz de Mark mais uma vez. Ele estava de volta ao palco, com uma bebida fresca na mão. A mão dele. Tudo bem, pessoal, acalmem-se. Acalmem-se, ele gritou. Alguns de nós estávamos apenas conversando e nós. Achei que seria divertido compartilhar algumas histórias sobre onde eles estão agora. Mas vamos torná-las interessantes. Vamos falar sobre nosso maior fracasso no caminho para o sucesso, porque é aí que o verdadeiro aprendizado acontece, certo? Seus olhos encontraram Maia do outro lado da sala, e um sorriso lento e cruel se espalhou por seu rosto. Ele estava aumentando as apostas, preparando-se para desferir o golpe fatal. Ele iria transformar a vida dela em um conto de advertência. Mark. O novo jogo foi um golpe de mestre da guerra psicológica. Ao enquadrá-lo como uma discussão sobre o fracasso, ele se deu licença para ser brutalmente pessoal sob o pretexto de uma reflexão honesta. Ele começou com uma história autodepreciativa sobre seu primeiro empreendimento comercial fracassado. Um empreendimento de corte de grama no ensino médio que encantou a multidão e consolidou sua imagem de um cara humilde e identificável. Ele então passou o microfone para alguns de seus amigos que compartilhavam anedotas higienizadas sobre maus investimentos ou erros de carreira, todos com um ar organizado e feliz. Finais. Foi tudo um preâmbulo cuidadosamente construído, um aquecimento para o evento principal. Mai assistiu, seu medo aumentando a cada palestrante. Ela sabia que o microfone se movia com propósito, uma arma sendo passada de mão em mão até atingir o alvo pretendido. A sala era uma panela de pressão, e ela estava no centro dela. Finalmente, Mark retomou o palco. Isso foi ótimo, pessoal. Uma verdadeira lição de resiliência. Ele fez uma pausa. Sua expressão mudou para uma de profunda e triste contemplação. Mas isso me faz pensar em um tipo diferente de fracasso. Não um fracasso empresarial, mas pessoal. Ele olhou para a multidão, seu olhar passando por Maia como se estivesse falando para todos na sala. Mas o foco de sua energia era inconfundível. Você pode ter todo o sucesso do mundo, mas isso não significa muito se você se perder no caminho. Eu conheci uma vez alguém que tinha tanto potencial, tanta luz. Ela era uma artista, brilhante. Ela poderia ter feito qualquer coisa. A respiração de Maia engatou. Ele estava falando sobre ela. Ele estava falando sobre as pinturas que ela costumava criar, as paixão que ela havia derramado sobre as telas no pequeno estúdio que eles compartilhavam. A paixão que ele tinha primeiro encorajado, depois lentamente, metodicamente extinto com suas críticas e indiferença. Mas ela ficou com medo, continuou Mark, sua voz ressoando com pena. Ela deixou o medo do fracasso paralisá-la. Ela desistiu dos seus sonhos. Ela escolheu o caminho fácil, uma vida confortável, uma bela casa. Mas em que custo? O que acontece quando você troca sua alma por segurança? As palavras a atingiram com a força de um golpe físico. Era exatamente a mesma narrativa que ele usará para controlá-la durante anos. Ele a havia convencido. Ela que sua arte era um hobby infantil, que suas ambições eram irrealistas e que seu único valor real estava em apoiando o seu. Agora ele estava apresentando essa realidade distorcida como um conto trágico de sua própria criação. Ele estava apagando seu papel como arquiteto de sua insegurança e se reformulando como a testemunha triste de sua queda. Ele estava desvendando-a fio por fio na frente de todos que eles já conheceram. E a parte mais triste, ele disse, sua voz caindo para um quase sussurro, é que eu acho que ela nem percebe o que perdeu. Ela está morando em uma linda casa dourada. Gaiola,
mas ela se esqueceu de como voar. Ele finalmente voltou seu olhar diretamente para ela. Seus olhos se encheram de uma mistura arrepiante de pena e desprezo. Eu a vejo agora, e tudo que vejo é um fantasma da garota que eu conhecia. E isso, meu amigos, é uma tragédia. Silêncio, silêncio denso e sufocante. Ele tinha feito isso. Ele. A pintaram como uma casca vazia, um fracasso não de carreira, mas de caráter. Uma mulher que vendeu sua essência por uma vida de luxo. Era perfeito. Retrato condenatório, e nos rostos chocados e compassivos de seus colegas de classe, ela podia ver que eles acreditavam nele. As paredes cuidadosamente construídas de sua compostura começaram a ruir. O vestido safira parecia uma fantasia. Confiança, uma máscara frágil. Por baixo dela estava aquela garota de 24 anos novamente. Alguém que se olhava no espelho e via apenas o que Mark lhe dizia que estava ali. Não era o suficiente. Nunca era o suficiente. A sala começou a giro. Os rostos se confundindo em um caleidoscópio de julgamentos. Os sussurros. Não eram mais sussurros. Era um rugido em seus ouvidos. Caçadora de fortunas. Fracasso. Vazio. Fantasma. Geis agarrou a mão dela, os nós dos dedos brancos. Pode respirar. Ele está mentindo. É tudo mentira. Mas as mentiras eram tão poderosas porque eram construídas em torno de um núcleo de seus próprios medos enterrados. Se ela tivesse escolheu o caminho mais fácil, a vida dela com Rovan era tão maravilhosa e amorosa quanto. Era uma bela distração de seu próprio potencial abandonado. O veneno de Mark estava funcionando porque estava ativando um veneno que ela carregava dentro de si há anos. Ele tinha vencido. Ele tinha. Despiu seu urso, expôs suas inseguranças mais profundas e invalidou todo o seu existência em menos de 5 minutos. Ele saiu do palco, sem olhar para ela, seu trabalho completo. Ele estava imediatamente cercado por amigos simpáticos que lhe ofereceram um tapinha consolador no ombro, suas expressões confirmando que o viam como nobre ferido. Maia sentiu uma necessidade desesperada de fugir do sala, das escadas pesadas, do peso sufocante da narrativa de Mark. Ela deu meio passo em direção à saída, sua visão se estreitando, e então o grande. As portas do salão de baile, no fundo da sala, se abriram. Um homem entrou. Ele não era barulhento nem ostentoso, mas sua presença parecia sugar o ar de fora da sala. Ele era alto e impecavelmente vestido, mas era aura de silêncio. Autoridade inabalável que comandava a tensão instantânea. Ele representava momento, seus olhos cor de uísque examinando a multidão com uma inteligência calma e perspicaz. Ele não estava procurando por alguém em particular, mas todo o ecossistema social da sala parecia mudar e se recalibrar. Os sussurros começaram novamente, mas desta vez eram diferentes. Não estavam cheios de fofocas e julgamentos, mas com admiração e descrença. É isso aí, meu Deus, é isso mesmo. Esse é Rovan Ashworth. Ele viu ela. Do outro lado da sala lotada, seus olhos encontraram os dela. O barulho, o julgamento, o peso esmagador das palavras de Mark. Tudo pareceu desaparecer em segundo plano. Ele não sorriu. Não precisava. Seu olhar era uma tábua de salvação, uma promessa silenciosa. Estou aqui. Ele começou a caminhar em sua direção, com passos lentos e deliberados. A multidão se abriu para ele como um mar vermelho. Marcos, no meio de seu círculo de simpatizantes, virou-se para ver o que havia acontecido. Causou a comoção. Seu rosto, corado pela vitória momentos antes, ficou folga. A cor desapareceu, deixando para trás uma palidez pastosa e chocada. O caçador acabará de perceber que um predador muito maior e mais perigoso havia entrado em seu território. A entrada de Rovan não foi uma chegada. Foi um evento. Ele se moveu pelo salão de baile com economia de movimento que revelava um homem totalmente confortável em sua própria pele. Homem para quem salas como esta não eram um palco para uma performance, mas simplesmente um espaço a ser ocupado. O coletivo. O olhar dos ex-alunos da Nortat Raio seguiu, uma onda de admiração silenciosa e reavaliação frenética se espalhando por a multidão. Este não era apenas um homem de sucesso. Este era um homem diferente.
Escalão da existência, um nome que leram no Wall Street Journal, não no jornal local. Mark e sua família estavam congelados no meio da frase. A bolha de autocongratulação deles estourou instantaneamente. O rosto de Mark era uma tela de emoções conflitantes, descrença, fúria e uma repentina consciência gritante de seu próprio status provinciano. Ele, que acabará de passar a última hora meticulosamente elaborando sua imagem como o rei feito por si mesmo de seu pequeno lago, estava agora cara a cara com o oceano. Rowan nem sequer olhou na direção de Mark. Seu foco estava inteiramente em Maya. Ao se aproximar, viu o tremor em suas mãos, o brilho da pele não derramada. Lágrimas nos olhos, a maneira frágil como ela se mantinha firme. A expressão dele, que tinha sido neutro e observador, suavizado com uma profunda ternura protetora que era destinada somente a ela. Ele a alcançou e, sem dizer uma palavra, pegou sua mão. Seus dedos eram quentes e forte, uma âncora sólida em seu mar agitado de pânico. Ele levantou a mão dela para sua lábios e deu um beijo suave em seus dedos. Um pequeno gesto íntimo que foi de alguma forma mais poderoso e declarativo neste espaço público do que qualquer grande pronunciamento. Sinto muito, estou atrasado, disse ele, em voz baixa e apenas para os ouvidos dela. O baile foi interminável. Rowan, ela sussurrou o nome dele em uma prece de alívio. O que você está fazendo aqui? Você está. Minha esposa, respondeu ele simplesmente, como se essa fosse a única explicação necessária no mundo. Ele voltou sua atenção para Jace. Jéssica, é bom ver você. Você também. Rowan, disse Jace, com os olhos arregalados, numa mistura de choque e admiração. Seu timing é impecável. O olhar de Rowan finalmente se afastou de Mia, percorrendo a sala. Ele observou os rostos atordoados, o silêncio constrangedor, e então finalmente lhe permitiu que seus olhos pousassem em Mark. Ele não olhou feio. Ele não olhou feio. Ele simplesmente olhou. Era um olhar calmo e avaliador. Olhar, como que um geólogo daria a uma rocha comum. Naquele único olhar desdenhoso. Olhar, ele despiu Mark de toda sua arrogância e bravata, tornando-o pequeno e insignificante. Mark, recuperando um pouco da compostura, estufou o peito e deu um passo à frente, forçando uma bravata que claramente não sentia. Ashore. Sou Mark Reynolds, ex-marido da Meher. Ainda não fomos apresentados formalmente. Ele estendeu a mão, uma tentativa desesperada de afirmar alguma forma de igualdade, para provar que ele pertencia ao mesmo grupo. Rowan olhou para a mão oferecida por um longo momento, não com desprezo, mas com uma espécie de curiosidade distante. Então ele olhou novamente para o rosto de Mark, sua expressão ilegível. Ele não fez nada. Mover-se para apertá-lo. Uma apresentação não é necessária, disse Rowan, com a voz baixa, mas carregada com absoluta clareza no quarto silencioso. Eu sei quem você é. A simples declaração foi devastadora. Implicava uma história, um conhecimento que ia além de um simples nome. A mão Mark tinha oferecido ficou suspenso no ar por um doloroso segundo antes de ele, desajeitadamente, deixá-lo cair ao seu lado. Uma onda de raiva. A humilhação subiu por seu pescoço. Rowan virou seu corpo ligeiramente, criando uma barreira sutil, mas inconfundível, entre Mark e Mia. Ele havia assumido o controle o espaço de toda a dinâmica sem levantar a voz ou fazer uma única movimento ameaçador. O poder dele não estava no que ele fazia, mas no que ele não precisava fazer. Acredito que você estava se divertindo. Todos com histórias, disse Rowan, com os olhos ainda em Mark. Algo sobre fracasso. Mark engoliu em seco. Apenas alguns velhos amigos compartilhando histórias. Você sabe como é? Não tenho certeza se sim, respondeu Rowan, seu tom ainda suave, quase conversacional. Minha esposa é uma das pessoas mais resilientes e corajosas que já conheci. A definição de sucesso pode ser diferente da sua. Veja bem, ela mede isso não pelo barulho que você faz, mas pelo silêncio. Integridade com que você constrói uma vida, não pelos sonhos que você proclama em voz alta, mas por aqueles que você alcança silenciosa e diligentemente. Cada palavra era uma precisão.
Corte cirúrgico, desmantelando a própria base da narrativa que Mark havia construído com tanto cuidado. Ele não estava apenas defendendo Maya, ele estava redefinindo os termos de todo o debate. Maya olhou fixamente para ele, seu coração inchando com um sentimento tão imenso que ela mal conseguia contê-lo. Ele não tinha entrado furioso, punhos cerrados, balançando. Ele não tinha feito uma cena. Ele estava defendendo-a com sua inteligência, sua dignidade e sua crença inabalável nela. Ele estava mostrando a todos na sala o homem que ele era e, ao fazer isso, ele estava mostrando a eles a mulher que ele viu quando olhou para ela. Os espectadores ficaram cativados. Este era um drama muito mais convincente do que o monólogo autocompassivo de Mark. Foi um confronto silencioso e mortal, de dois tipos de poder muito diferentes. Um era alto, inseguro e construído sobre subjugação dos outros. O outro era quieto, absoluto e enraizado em convicção. Eu acho, disse Rowan, seu olhar finalmente soltando Mark e se virando para o resto da sala, um toque de aço agora subjacente ao seu tom calmo. Que o jogo acabou. Ele então olhou para Maya, seu rosto suavizando-se mais uma vez. Vamos tomar um ar? Ele não esperou por uma resposta. Segurando a mão dela firmemente em seu, ele começou a conduzi-la para longe do epicentro tóxico da sala. A multidão mais uma vez se abriu para eles. Eles passaram pelos rostos atordoados, os abertos bocas, a compreensão crescente nos olhos de seus colegas. À medida que eles, ao chegar às portas, Maya arriscou uma última olhada para trás. Mark estava sozinho, o antigo público se afastou sutilmente, não querendo ser associado ao lado perdedor. Ele parecia desanimado, vitória barata tendo se transformado em cinzas em sua boca. Pela primeira vez naquela noite, ele parecia exatamente o que ele era, um valentão que acabará de ser colocado em seu devido lugar. O ar fresco da noite era um bálsamo na pele corada de Mia. Rowan a conduziu por um conjunto de portas francesas até uma terraço de pedra deserto com vista para o campo de golfe. O verde bem cuidado banhado. À luz prateada da lua havia uma paisagem de perfeita calma ordenada. Mundo longe do campo de batalha social interior. Por um longo momento eles ficaram em silêncio, o som distante da festa, um zumbido abafado atrás deles. Maya finalmente soltou um suspiro trêmulo. A tensão das últimas horas se dissipando dela. Corpo em um aceno. Obrigada, ela sussurrou, com a voz carregada de emoção. Você não precisava fazer isso. Sim, disse Rowan, virando-se para encará-la, mãos encontrando as dela e segurando-as gentilmente. Eu fiz. Eu não vou ficar parada aí. Permitir que alguém falasse da minha esposa dessa maneira. Ele me fez sentir tão pequeno. Ela confessou, a vergonha ainda a assombrava. Por um minuto, eu quase acreditei nele. Quase acreditei que eu era a pessoa que ele descreveu. Ele descreveu um fantasma, disse Rowan, sua voz firme. Uma ficção que ele criou para acalmar seu próprio ego. A mulher que vejo é uma mulher brilhante. Consultor de arte que intermediou sozinho a aquisição de uma Monet para um dos colecionadores mais exigentes do mundo. O mundo. A mulher que vejo é uma parceira, minha conselheira mais confiável. A mulher que vejo. Acabei de garantir uma vaga no conselho da Fundação de Alfabetização Infantil. Um fantasma não conseguiria fazer isso. Que só um formidável mulher podia. Ele estava listando suas realizações, não como uma defesa, mas como uma declaração de fato. Ele estava segurando um espelho, forçando-a a ver o reflexo. Ele viu a verdade que o sarcasmo de Mark tentará obscurecer. Naquele momento, as portas francesas se abriram novamente. Era Mark. Seu rosto era uma máscara estrondosa de raiva. A humilhação pública havia se agravado e sua necessidade de confronto havia anulado qualquer senso de autopreservação. Preciso falar com você, ele rosnou, apontando o dedo para sozinho. Rowan deu um passo à frente ligeiramente, um passo sutil, mas impassível. Escudo. Acho que não. Isso é entre mim e ela, insistiu Mark. A voz se eleva. Isso é sobre a nossa história. Você não tem ideia do que passamos.
Ah, mas acho que sim, Rovan, disse, sua voz caindo para um nível perigosamente baixo. Acalma. O conversador se foi, substituído por um homem de autoridade fria e dura. Eu sei. Por exemplo, sobre a herança que sua esposa recebeu da avó. Aquela que pagou sua faculdade de direito. Mensalidades e taxas de exame da ordem. Uma herança que nunca foi paga, não. Até mesmo reconhecido. Suponho que isso tenha sido parte da luta pela qual você construiu sua carreira. O queixo de Mark caiu. Ele. Parecia que Rovan tinha lhe dado um tapa. Como? Como você sabia disso? Quando eu caí. Amor por Maya, eu me dediquei a entender tudo o que ela havia passado. Rovan disse, seus olhos como lascas de gelo. Sei da oferta de emprego que ela recebeu do Instituto de Arte de Chicago. Aquele que você a convenceu a recusar porque exigiria que ela viajasse, e você precisava que ela estivesse em casa para digitar seus briefings e jantares para seus parceiros. Você chamou isso de um sacrifício para nosso futuro, um termo interessante para sabotar a carreira de sua esposa para avançar. Seu próprio. Maya olhou para Rovan, atordoada. Ela havia lhe contado essas coisas. Claro, em confissões silenciosas e chorosas ao longo dos anos, mas ouvi-las expostas de forma tão clínica, tão factual como evidências em um caso contra Mark, foi de tirar o fôlego. Rovan não tinha apenas ouvido. Para sua dor, ele havia catalogado as injustiças. E eu sei, continuou Rovan, sua voz implacável, que depois do seu primeiro grande caso, quando você comprou um Porsche, você disse a Maya que não havia dinheiro suficiente para ela fazer o programa de mestrado no qual foi aceita, embora a mensalidade fosse inferior a um quarto do preço do seu carro. Mark estava pálido, cambaleando um passo para trás. Isso não era mais complicado do que foi isso? Ou foi simplesmente que o seu sucesso exigiu o fracasso dela? Isso para você se sentir grande, ela teve que ser mantida pequena? Rovan deu um passo mais perto e por a primeira vez que Mark pareceu genuinamente assustado. Você não se divorciou dela, Sr. Reynolds. Você tentou sistematicamente desmantelar ela, sua confiança, sua ambição, seu senso de autoestima. Você falar de uma gaiola dourada, mas a única gaiola em que Maya esteve foi aquela que você construiu para ela, tijolo por tijolo, com seu insultos, sua condescendência e seu egoísmo monumental. A verdade, proferido no tom frio e preciso de Rovan, era mais condenável do que qualquer raiva. Gritar. Sugou todo o oxigênio do terraço. Mark ficou exposto, não como um ex-marido injustiçado, mas como um abusador emocional mesquinho. Seus motivos ocultos não estavam mais escondidos. Eles foram expostos para todos verem. Nunca foi sobre amor ou história. Era sobre ciúme. O ciúme profissional de um homem que ressentia-se do potencial da esposa e da amargura pessoal de um homem que não suportava vê-la feliz e prosperando com outra pessoa. Então, você está certo, concluiu Rovan, sua voz suavizando um pouco quando ele voltou seu olhar para Maya. Isso é sobre você. História, e estou aqui para garantir que a história não tenha mais o poder de prejudicá-la. Ele então olhou para Mark, seu expressão de finalidade e rejeição. Você é uma nota de rodapé na história da minha esposa. Sr. Reynolds. Sugiro que aprenda a aceitar isso. Com isso, Rovan assumiu a mão de Meher, virou as costas para o homem derrotado e gaguejante, e a conduziu para longe do terraço, deixando Mark sozinho com os destroços de suas próprias mentiras. Não foi uma vitória estrondosa, mas uma vitória silenciosa. Uma defesa silenciosa que rugiu como um leão. Quando Rovan e Mia entraram em cena. De volta ao salão de baile, a atmosfera era elétrica. O confronto no terraço não tinha sido visto, mas a mudança no poder que ocorreu quando Rovan chegou ainda era palpável. Mark tropeçou um momento depois, seu rosto pálido, sua bravata completamente perdida. Ele parecia um balão vazio, e a visão de sua derrota era uma verdade mais poderosa do que qualquer fofoca. Ele evitou os olhares de todos, indo em direção ao bar, onde ele virou um copo de uísque de uma só vez. O feitiço foi quebrado. A narrativa que Marcos havia tecido com tanto cuidado havia sido destruída.
Pessoas que prontamente lhe ofereceram simpatia e se juntaram a ele. O julgamento de Maer agora parecia incerto, suas lealdades mudando em o rosto de uma nova realidade inegável. Eles começaram a olhar para Mia de forma diferente. Não com pena, mas com respeito crescente. Eles a viam não através das lentes contaminadas de Mark, mas como a mulher que estava ao lado de Rowan Ashworth, seu igual em graça e força silenciosa. Jace e David Shen correram, com os rostos radiantes. Isso foi, disse Jace, procurando a palavra certa. Bíblico. Há 10 anos eu queria ver alguém colocá-lo em seu lugar. David apenas tremeu, a cabeça em admiração. Ele nem sequer levantou a voz. Mas o verdadeiro acerto de contas ainda estava por vir. Não viria de Rowan. Viria da própria Maya, apoiada pela defesa inabalável de Rowan. Sentindo o chão firme sob seus pés pela primeira vez na noite, ela sentiu uma profunda mudança dentro dela. O medo desapareceu, substituído por uma raiva fria e clara. Uma raiva não apenas de Mark, mas de ela mesma, sempre deixando que ele a convencesse de que ela era menos do que realmente era. Ela viu Bethan Wells e Scott Peterson, dois de os apoiadores mais vocais de Mark, reunidos perto da mesa da Ordeurve, lançavam olhares nervosos em sua direção. A velha Meeros teria ignorado, teria se contentado com sua privacidade. Vitória. A nova Meer, a mulher que Rowan viu, caminhou diretamente em direção a eles. Eles ficaram em silêncio enquanto ela se aproximava, o desconforto deles evidente. Bethan, Mia começou, com a voz calma e firme. Você. Mencionei antes o quão diferente minha vida deve ser agora. Você está certo. É para. Por exemplo, meu marido não vê meus sonhos como uma ameaça aos dele. Ele não me diz que minhas paixões são tolas. Hobbies. Ele celebra meu sucesso em vez de tentar sabotá-lo. Essa é a principal diferença, não o dinheiro. O rosto de Betty ficou vermelho escuro e manchado. Ela abriu a boca para falar, mas não. As palavras saíram. Maya então se virou para Scott. E Scott, você disse que estava orgulhoso de Mark por construir sua empresa do zero. Você deve saber que o capital inicial para essa empresa veio do meu. A herança da minha avó. Um investimento que fiz nele porque acreditei nele. Um investimento que ele convenientemente esquece de mencionar quando conta sua história de origem heroica. Scott olhou para o chão, para o teto, em qualquer lugar, menos em Maya. A verdade de suas palavras, proferidas, sem malícia, mas com convicção inabalável, tinha o inegável toque de autenticidade. Ela não estava terminada. A voz se elevou um pouco, não como um grito, mas o suficiente para chamar a atenção de quem estava por perto. Durante anos, deixei Mark. Me define. Deixei que a voz dele se tornasse a única voz que eu conseguia ouvir na minha cabeça. Ele me disse que eu era fraco, então eu me senti fraco. Ele me disse que eu não era nada sem ele, e eu acreditou nele. Ela olhou para Mark, que assistia a cena se desenrolar, preso e impotente. Mas ele estava errada. As palavras eram simples, mas ressoavam com a força de uma revelação. Foi a sua declaração de independência falada não apenas para a sala, mas para o fantasma da garota que ela costumava ser. Minha vida não começou quando eu conheci Rowan Ashworth. Tudo começou quando deixei Mark Reynolds. Tudo o que tenho, porque finalmente comecei a acreditar em mim mesma. O amor e o apoio de um bom homem foram o vento favorável. Mas foi quem aprendeu a voar novamente. Seu discurso foi recebido com um silêncio atordoado. Ela não apenas defendeu ela mesma, ela havia recuperado sua própria história. Ela havia assumido o lado feio e distorcido. Narrativa que Mark havia criado e ateou fogo. Em seu lugar, ela os ofereceu a verdade, e era muito mais convincente. O acerto de contas foi silencioso, mas absoluto. Estava nos rostos envergonhados daqueles que foram tão rápidos em julgá-la. Era no respeito recém-descoberto aos olhos de seus antigos colegas de classe. Estava na maneira. Bethan não conseguia encará-la, e Scott de repente achou seus sapatos fascinantes. E então um som quebrou-o. Silêncio. Aplausos.
Começou com Jace e David, mas se espalhou. Sarah Bell, o florista, começou a bater palmas. Alguns outros se juntaram a ele. Não foi uma ovação estrondosa, mas uma onda de apoio, reconhecimento de sua coragem. Rowan estava recuando, permitindo que ela tivesse seu momento. Agora ele veio até ela. Lado, com os olhos brilhando de orgulho. Ele pegou a mão dela e apertou-a a Maya Vale. A Shord olhou ao redor da sala para os rostos das pessoas com quem havia crescido. Ela não era mais um fantasma ali. Ela era real. Ela estava completa. E ela estava finalmente livre. O reencontro não era mais uma cova de leões. Era apenas uma sala cheia de gente. E ela não tinha mais medo. A história de Maya é um lembrete poderoso de que nosso passado não precisa definir nossa futuro. Mostra que a verdadeira força não está em nunca cair. É sobre ter a coragem de se levantar e resgatar sua própria narrativa. Ela lutou contra as mentiras, não com raiva, mas com a dignidade silenciosa da verdade, provando que o mais poderoso, a voz que você pode ter é a sua. Sua jornada de uma gaiola dourada para uma vida de... A liberdade autêntica é uma inspiração para qualquer um que já se sentiu pequeno. Se isso, história de traição, redenção e o incrível poder da autoestima ressoou com você, por favor, clique no botão de curtir, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se para mais emoções. Histórias que parecem facas de verdade.